Olá, segunda série. Esta semana nós iremos revisar alguns assuntos vistos na primeira série. Iniciamos com o conceito de química, que é a ciência experimental que estuda a estrutura, composição e transformação da matéria, que é tudo que existe e ocupa espaço. A densidade, que é a quantidade de massa que existe em determinado volume. Utilizamos esta fórmula aqui, D igual a M sobre V, ou seja, densidade igual a massa dividido pelo volume, para calcular a densidade. Temos aqui um exemplo de densidade. Esse gás aí que está embaixo, que ele está pegando com o beck, ele é bem denso, certo? E esse gás que está por cima, com certeza o oxigênio, ele é menos denso e por isso nós temos esse efeito aí. Temos aqui a torre de líquidos. Cada corzinha dessa representa uma substância com densidade diferente, por isso que quando a gente coloca objetos, vai parar em determinada coluna por conta da densidade de cada um. Como nós calculamos a densidade? Sabendo que a massa de um pedaço de metal é 30 gramas, já está indicando a massa, e o seu volume ocupa 60 centímetros cúbicos, e está indicando o volume. Então, é só aplicar na fórmula, que é densidade igual a massa dividido pelo volume. Nós temos aqui a massa 30, e nós temos aqui o volume 60 centímetros cúbicos. Isso aqui vai dar igual a 0,5 e a unidade vai ser gramas, né, por centímetros cúbicos, ok? Dessa maneira. Se nós tivermos sempre dois dados desse, a gente vai descobrir o terceiro. Se tem densidade e volume, a gente descobre o M. Se tem massa e volume, a gente descobre a densidade. Se tem só densidade e massa, descobrimos o volume e assim sucessivamente. Vimos também o que são substâncias simples e compostas. As substâncias simples, elas são formadas por apenas um elemento, certo? Como aqui o gás hidrogênio, formado apenas pelo átomo de hidrogênio. Essa molécula aqui do gás oxigênio, formada apenas por oxigênio. Aqui apenas nitrogênio e aqui também o ozônio, apenas oxigênio. Quando é que são compostas? Quando na molécula ou no composto nós temos mais de um elemento químico. Por exemplo, aqui eu tenho o hidrogênio, eu tenho o cloro. Eu tenho o sódio, tenho o cloro, aqui eu tenho oxigênio, carbono, oxigênio, hidrogênio e oxigênio. Então, quando nós temos mais de um elemento na molécula ou no composto, nós temos aí uma substância composta. Lembrando que quando o elemento ele vem com duas letras, a maiúscula e outra minúscula, é um elemento só. No caso aqui, o sódio. Nós temos também a substância pura e mistura. Substância pura é quando é apenas uma única substância e o seu ponto de fusão e de ebulição, eles são constantes. Como nós podemos ver aqui no gráfico, eles têm os pontos de fusão e de ebulição bem definidos, ó. Fusão é quando passa do sólido para o líquido, né? E o ponto de ebulição é quando passa do líquido para o gasoso. Aqui eles estão bem definidos porque é apenas uma única substância. As substâncias puras, elas podem ser definidas como simples ou compostas, como a gente acabou de ver. Nós temos as misturas, que é quando eu tenho duas ou mais substâncias. Como são duas substâncias, os pontos de fusão e de ebulição, eles são variáveis, ou seja, no gráficozinho aqui, nós não vamos conseguir identificar porque cada um vai ter o ponto de fusão e o ponto de ebulição diferente. Observe que o gráfico, ele não tem a mesma temperatura constante aqui da substância pura. Porém, nós temos dois casos, eutética e azeotrópica, de misturas que têm o mesmo ponto de fusão e têm o mesmo ponto de ebulição. Por isso que elas ficam com o patamar, ou seja, a temperatura constante aqui nesse momento.
Eutética, eu costumo lembrar, né, que é embaixo, que é o ponto de fusão, e azeotrópica, acima, né, que é o ponto de ebulição. Aqui eles são iguais, mesmo sendo duas substâncias ou mais. Nós temos a classificação das misturas como homogênea ou heterogênea. Quando que é homogênea? Quando apresenta apenas uma fase, certo? Como água e sal. Quando eu misturar o água e açúcar, quando eu misturar, eu vou observar apenas uma fase. Quando for heterogênea, os dois não se misturam. Eu consigo visualizar, no caso aqui, água e óleo, eu consigo ver onde está a água e o óleo. Quando apresenta, né, duas ou mais fases, eu considero a mistura heterogênea. Nós vimos também sobre separação de misturas, são muitas, então, se vocês puderem dar uma olhadinha depois em cada uma, tá certo? Para relembrar, que é muito importante. Esse ano caiu bastante sobre separação de misturas no Enem, então é bom a gente sempre revisar os conteúdos, por mais simplesinho que seja. Eu quero destacar aqui a destilação simples e a destilação fracionada, porque as pessoas costumam confundi-las. A destilação simples, ela é utilizada para separar, na maioria das vezes, um líquido de um sólido. Por exemplo, o sal e a água, né? Como é que eu vou conseguir separar o sal e a água? O sal, ele tem a temperatura de ebulição diferente da água. Se eu colocar nesse aparelhozinho aqui, que ele se chama condensador, porque vai passar, né, do estado líquido aqui para do estado gasoso para o estado líquido, por isso que é chamado de condensador. Nós temos aqui uma mistura de água e sal. E se a gente pensar aqui está aquecendo. Quem é que vai evaporar daqui? A água, né? Porque para o sal evaporar precisa de uma temperatura muito grande. Então, a água vai passar por aqui, né? Em forma de vapor. Ela vai ser resfriada, porque esse tubinho aqui, tem uma entrada e saída de água. E nesse resfriamento, ela vai se tornar líquida novamente. Certo? Então, aqui vai sobrar só o sal e aqui vai vir a água sem nenhuma partículazinha de sal. Qual a diferença para a destilação fracionada? A destilação fracionada nós utilizamos para separar dois líquidos, certo? Como é que vai ser feito isso? Observe que essa parte aqui é bem maior do que na destilação simples, porque aqui é um tubo que eles colocam com várias bolinhas de vidro, certo? E o que vai acontecer? Aqui, por exemplo, se eu tiver água e álcool, né? Um dos dois vai evaporar mais rápido e ele vai conseguir ultrapassar todo isso aqui, Tem um que não vai conseguir, vai chegar mais ou menos até aqui, mas não vai conseguir ultrapassar. Dá para ver até que tem as partículas rosas aqui, por exemplo, representando o álcool, mas ela não consegue chegar até aqui. Então, representando a água, desculpa. Então, o álcool, ele vai conseguir passar por aqui, o vapor vai se condensar, né? Vai passar do estado gasoso para o estado líquido e vai vir aqui para o outro recipiente, para o balão volumétrico, certo? Então, eu vou conseguir obter aqui somente o álcool e eu vou obter aqui somente a água. Então, essa é a diferença. Na simples, eu utilizo para separar um sólido de um líquido, uma mistura que é homogênea, no caso, né? E aqui eu utilizo para separar dois líquidos que têm o ponto de ebulição diferente, para que eu consiga fazer esse processo. Nós vimos também sobre a lei de Lavoisier, que é a conservação da massa. O que ele diz? Se eu tenho aqui 24 gramas de magnésio e vou reagir com 16 gramas de oxigênio, eu vou obter 40 gramas, porque 24 mais 16 dará 40 gramas. Ou seja, essa lei de conservação, ela mostra que durante uma reação química não se perde e não se ganha em um recipiente fechado. Então, permanece a mesma massa para os reagentes, que são antes da reação acontecer, e para os produtos, que são formados depois que a reação acontece.
A lei de Proust, ela mostra que existe uma proporção nas reações químicas. Por exemplo, eu tenho aqui 3 gramas de carbono reagem com 8 gramas de oxigênio, formando 11 gramas de gás carbônico. Se eu drobar aqui o carbono, se eu colocar 6 gramas, o dobro, né? Eu vou ter que dobrar aqui também o oxigênio, eu vou ter que drobar aqui também o gás carbônico, certo? Sempre que eu fizer, se eu triplicar, né? Eu vou ter que aumentar na mesma proporção, certo? Porque sempre vai ser assim, ó, 3 gramas de carbono sempre vão reagir com 8 gramas de oxigênio. Se eu colocar 9 gramas aqui, no final da reação vai sobrar 1 grama de oxigênio, porque eu não preciso. Eu só preciso de 3 de carbono e 8 de oxigênio. Então, a lei de Proust, ela fala sobre as proporções. Se eu dobro um reagente, eu vou drobar o outro e vou fazer a mesma coisa com o produto. Nós vimos também sobre a evolução dos modelos atômicos. Nós estudamos, né, que o átomo ele tem prótons e nêutrons em seu núcleo e ao redor ficam girando os elétrons. Os elétrons têm carga negativa, próton carga positiva e os nêutrons não possuem carga nenhuma. Nós vimos o modelo de Dalton, que era a bola de bilhar, não tinha carga. Nós vimos o pudim de passas, que era de Thomson, certo? Aí ele já acreditava que a carga era positiva e tinha os elétrons negativos incrustados nele. Nós temos a esfera de Rutherford, que é parecido com o sistema planetário, é bem parecido com esse. E por último, nós temos o modelo atômico Rutherford-Bohr, que é atualmente, né, o modelo que nós usamos. Tá certo? Com os prótons e os nêutrons aqui no núcleo e os elétrons na eletrosfera girando ao redor. Nós vimos também como representar um átomo. Esse X aqui vai ser o símbolo do elemento, por exemplo, magnésio. Aqui em cima, pode ser desse lado aqui, aparece mais vezes, é a massa. Aqui embaixo é o número atômico, que é o número de prótons, certo? E para saber os nêutrons, é só diminuir a massa, certo? Que é prótons e nêutrons, pelo número atômico, que é próton. Vai restar só os nêutrons, no caso, e eu vou descobrir quantos nêutrons tem esse átomo. E os elétrons, eles vêm desse ladinho aqui. Se perder ou ganhar elétrons, vai vir indicando nessa região. Nós vimos também o que são isótopos, isóbaros e isótonos. Isótopos são quando os átomos possuem o mesmo número de prótons. Isóbaros são quando eles possuem a mesma massa, fica aqui em cima. E isótonos são quando eles têm a mesma quantidade de nêutrons, né? Diminuindo aqui 28 menos 12 e 30 menos 14, eu vou obter o mesmo valor. Nós vimos também os isoeletrônicos, que têm o mesmo número de elétrons. Aqui, ó, eu tenho o nitrogênio. Ele tem 7 elétrons, ele vai ganhar 3, fica com 10. O oxigênio tem 8, vai ganhar 2, fica com 10. O flúor tem 9, ganha 1, fica com 10. O neônio aqui com 10, né? O sódio aqui tem 11, perdeu 1, fica com 10. Ou seja, todos esses átomos, eles têm a mesma quantidade de elétrons depois de ganhar ou de perder. E por último, nós vimos a distribuição eletrônica, que nós utilizamos o diagrama de Linus-Pauling para mostrar como o átomo é representado. Na camada 1, ele tem quantos elétrons? Na camada 2, como a gente viu, o átomo ele tem um núcleo, tem os elétrons girando ao redor nas suas camadas, e a distribuição eletrônica ela serve para isso, para ver quantos elétrons tem em cada camada. Nós utilizamos aqui o diagrama. Temos que seguir esse diagrama certinho, só que nós seguimos ele dessa maneira, ó, no sentido dessa seta. É 1s2, aí depois 2s2, aí 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, sempre começando aqui do finalzinho e vindo para cá, ó. Aí depois 3d10, 4p6, 5s2 e assim sucessivamente, sempre nesse sentido aqui. Terminou essa primeira seta, começa aqui, na pontinha da outra.
E seguindo essa sequência, nós vamos ter, por exemplo, aqui, ó, o hidrogênio, ele só tem um elétron. O que eu faço? Só vai ser um S2. Só que aqui ele tá dizendo que ele tem 2 elétrons e ele só tem um elétron. O que eu faço? Eu tiro esse 2 e coloco 1. Certo? Aqui no outro, vamos pegar um maiorzinho. Aqui o boro. Ele tem 5, né? Aí a gente vai fazer essa sequência até esses numerozinhos aqui de cima, ó. Esses numerozinhos pequenos, que são a quantidade de elétrons, dá 5. Então, a gente faz o quê, ó? É um S2, aí 2S2 e 2P6, né? 2P6. Só que se eu colocar aqui, ó, 2P6, nós já vamos ter quanto? Vamos ver aqui, ó. Tem 2, 4 e 10. Eu não quero 10, eu quero apenas 5 para o boro. O que eu faço? No lugar desse 6 aqui, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar só 1. Porque 2 mais 2 mais 1 vai dar os 5 elétrons que o boro tem. Então, eu vou sempre fazendo isso. Eu vou seguindo aqui a sequência. Se eu precisar diminuir aqui, eu vou diminuir, certo? Só que eu não posso fazer o quê? Eu não posso, de maneira alguma, aumentar esse valor. O S, ele sempre é 2, sempre só vai até 2 o máximo, sempre é só até 6, o D é sempre até 10 e o F é sempre até 14. O que significa isso? Não existe um F15, porque não cabe nesse subnível, né, que são as áreas aqui de cada órbita, não cabe 15 elétrons, só cabe até 14, cabe menos, mas não pode ultrapassar esse valor, tá certo? Nós temos aqui o átomo de sódio, representando aqui, ó, observe bem o sódio, ó, a camada 1, ele tem 2 elétrons, ó, 2 elétrons. A camada 2, ele tem quantos? Tem 2 e 6, que dá 8, né, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E na terceira camada, ele só tem 1. Isto aqui, ó, na última camada, ele só tem 1 elétron. É para isso que serve a distribuição eletrônica, para mostrar quantos elétrons existem em cada camada daquele determinado átomo. Então, gente, é isso. Qualquer dúvida, pode perguntar lá no WhatsApp. Tem uma atividadezinha para fazer lá no Google Sala de Aula. Eu vou deixar esse slide e vou deixar a aula gravada, essa aula, no caso, lá também.